Sejam muito bem-vindos ao canal Vocação Jurídica. Essa é a sua primeira vez por aqui? Se for, sinta-se acolhido. Esse canal tem como objetivo explicar de uma forma bem simples e resumida o funcionamento de um processo criminal na prática. Eu vou trazer temas voltados para o direito penal, direito processual penal, e você não precisa ser advogado ou estudante de direito. O objetivo é esse: esclarecer para todos que me seguem aqui no canal. Tá bom? Dúvidas, quiser registrar comentários, será sempre muito bem-vindo e eu terei um enorme prazer em respondê-lo. Não se esqueçam também que tem o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma outra dúvida ou queira saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? Bom, gente, hoje o tema ele é de extrema importância porque é um tema queridinho aqui no canal. Eu vejo muitas perguntas sobre ele, sempre tem mais interações dos seguidores quando eu falo sobre progressão de regime. E é claro que eu não vou explicar novamente o que é progressão de regime, eu posso fazer uma breve introdução, né? Mas explicar a diferença do regime fechado, do semiaberto e do aberto. Aqui no canal a gente já tem muito material nesse sentido e tem até as regras atuais de progressão de regime de acordo com o pacote anticrime. O objetivo aqui para você é explicar quais as principais decisões judiciais que negam essa progressão de regime. E são decisões ilegais. Para isso, você precisa entender o seguinte: a progressão de regime é a possibilidade do condenado, aquele que foi condenado a cumprir uma pena, dele iniciar no regime, imagina que é o fechado, e gradativamente ele vai passando do pior regime para o melhor. Então, se ele foi condenado no fechado, ele vai para o semiaberto e ele vai depois para o aberto. Essa progressão, ela não é um benefício, ela é um direito do preso. Por quê? Porque a nossa execução, o cumprimento da pena, ele tem como objetivo a ressocialização, que aquele preso ele possa ir conquistando cada vez mais a confiança do Estado até o momento em que ele seja colocado em liberdade. Então é um direito seu, é um direito do seu parente ou de quem quer que está me assistindo, o direito à progressão de regime. Para você conquistar esse direito, você precisa preencher dois requisitos. Um requisito que é o requisito objetivo, que é o tempo de cumprimento de pena, que vai variar de acordo com o crime que você praticou. Então, hora vai ser 3/5, outros momentos vai ser mais tênue, vai depender do crime que você praticou. E além desse requisito objetivo, tem um requisito também subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Você tem que ter esse bom comportamento carcerário. Se você atinge os dois requisitos, o juiz, veja bem, ele é obrigado, não é que ele tem que pensar melhor a respeito, não, ele é obrigado a te dar essa progressão. Então, isso é importante você entender. Só que não é um direito automático, ou seja, não basta que você conquiste os dois requisitos. O seu advogado, que vai ser um defensor público ou um advogado particular, ele tem que fazer esse pedido ao juiz e o juiz tem que deferir. O objetivo desse vídeo é falar justamente no momento em que o juiz vai analisar a sua situação. Vários têm deferido a progressão com base em motivos que são ilegais, e são esses motivos que eu quero explicar para você agora, tá bom? O primeiro deles é, veja bem, é quando o juiz nega a progressão de regime com base na regra errada. Como assim, regra errada? A gente tem várias regras de progressão. Com o pacote anticrime, que foi o mais recente, atualmente, se você olhar as regras de progressão, elas estão lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. São regras muito severas. Mas antes desse pacote anticrime, existiam outras regras.
Então, para você saber qual a regra que vai ser aplicada a você, do tempo de cumprimento de pena, além do bom comportamento, você precisa saber a data da prática do crime. Então, aquela pessoa que foi condenada, ela praticou o crime em que data exatamente? Aí, depois que você faz essa pergunta, você vai fazer uma outra pergunta. Nessa data, quais eram as regras de progressão de regime? Em quanto tempo a pessoa, por exemplo, no crime hediondo, progredia? E aí, você vai observar essas regras da data do fato e vai comparar com as regras atuais. A que for mais benéfica para você é a que vai ser aplicada. E o que acontece é que às vezes o juiz ignora a data da prática do crime e ele aplica as regras mais severas do pacote anticrime. Então imagina que o Ricardo praticou um crime hediondo em 2015 e aí ele veio a ser condenado agora. E o juiz considera como regra para a progressão as regras agora do pacote anticrime. Está errado. O que ele deve progredir com base nas regras antigas. Então, o juiz que decide, indefere a progressão de regime com base nas regras erradas, como eu acabei de explicar para vocês, essa decisão é ilegal. Depois eu vou dizer o que vocês podem fazer, tá bom? Outro erro também muito comum. O juiz nega a progressão baseado, sabe o quê? Na gravidade do crime ou no tempo de cumprimento da pena. Então ele diz, olha, aquela pessoa não pode progredir porque o crime que ela praticou é muito grave. E a pena que foi imputada a ela é muito grande. Caso, ou seja, ela tenha direito à progressão, ela vai fugir. Então eu não vou progredir. Isso é errado, pessoal. O juiz não pode inventar outros requisitos. Para progredir, lembra que eu falei lá atrás? Você tem que observar os requisitos da lei. O que a lei diz? A lei diz que tem um tempo X, eu preciso cumprir em 2/5, 3/5, 1/6, vai depender do caso em concreto, e eu tenho que ter um bom comportamento. Se eu atingir esses dois requisitos, eu já tenho esse direito. O juiz não pode inventar um outro requisito. O juiz não é legislador, ele não faz lei. O juiz, ele aplica uma lei que já existe. Então, se o juiz criar uma outra condição, que o crime é grave ou que a pena é alta, ele está legislando e ele não pode fazer isso. A decisão é ilegal. Presta muita atenção nisso, porque isso acontece com frequência e deve ser combatido. Ok? Vamos lá, que eu estou aqui com o meu resuminho para não esquecer nada. O terceiro já falei da pena alta, né, que a gente acabou de falar. O tempo de cumprimento de pena. Veja bem, não sei se você já ouviu falar em detração. Imagina que o Ricardo, antes de ser condenado, ele já estava preso. Ele estava preso aguardando o julgamento do processo. Essa prisão, como não tem condenação ainda, ela é chamada de prisão cautelar, que pode ser uma prisão preventiva ou temporária. Ou seja, mesmo ele não sendo condenado, ele aguarda o processo preso para garantir que o processo vai se desenvolver corretamente. Ou porque há prova nos autos de que ele tentou fugir, ou porque ele pode ameaçar testemunhas, ou porque ele pode esconder provas. Então, esse tempo em que a pessoa fica presa aguardando o julgamento do processo, caso lá na frente ela venha a ser condenada, ele tem que ser descontado do tempo da pena. Então imagina que o Ricardo ficou preso aguardando o julgamento 2 anos e a pena de condenação dele imputada foi de 8 anos. O que vai acontecer? Esses 2 anos serão descontados desses 8 anos, ok? E claro que quanto maior o desconto, mais facilmente a pessoa progride de regime, porque um dos requisitos para a progressão é o tempo de pena cumprida. O que acontece? Os juízes muitas vezes indeferem a progressão porque eles ignoram o tempo de prisão cautelar, o tempo que aquela pessoa ficou aguardando o julgamento. Então, às vezes, ele nem sabe, às vezes essa informação nem está no processo. Então, por isso, isso é uma ilegalidade que precisa ser resolvida, tá bom? Mais um motivo aqui importante também
Esse é muito comum. Não sei se você já ouviu falar em falta grave. Você sabe o que é isso? Veja bem, todo e qualquer apenado, né, toda e qualquer pessoa que foi condenada e está cumprindo pena, ela tem que ter um bom comportamento dentro do presídio. Então, ela tem que respeitar as regras de bom convívio, ela não pode praticar outros crimes e tem regras ali que precisam ser respeitadas. Se ela desrespeita uma dessas regras, ela incorre em falta disciplinar. E essa falta disciplinar tem uma consequência muito grave, porque aquele preso passa a ter mau comportamento. E se ele tem mau comportamento, ele não vai ter direito ao quê? A progressão durante um determinado tempo. Porque eu falei para vocês que a progressão de regime, ela depende do quê? Do bom comportamento, além do tempo de cumprimento de pena. Então imagina que o Ricardo, ele foi encontrado com uma faca dentro da unidade prisional, dentro da cela. Ele foi considerado culpado, houve uma falta disciplinar grave e foi aplicada uma sanção para ele. Muito bem. Ele cumpriu aquela sanção durante 30 dias, ele ficou lá sem os benefícios na cadeia, no local onde ele estava, no presídio, etc. E depois desses 30 dias, ele ainda tem mais um ano para ficar ostentando o comportamento, o mau comportamento. Quer dizer, além de cumprir a sanção, ele ainda fica mais um ano com esse péssimo comportamento. Então, durante esse período, ele não pode progredir, ele não tem direito nenhum. Então, ele fica um ano lá ostentando mau comportamento. Imagina que essa situação já passou, ele já cumpriu a pena e já se passaram 3, 4 anos. E aí, o advogado pede a progressão de regime. E o juiz indefere. E ele diz o quê? Porque o Ricardo, há 4 anos atrás, ele praticou uma falta grave, então ele teve um péssimo comportamento. Então, eu não vou dar a progressão de regime para ele. Isso é muito grave, porque, veja bem, existe uma questão chamada reabilitação. O Ricardo, ele já cumpriu a pena pela falta grave, ele já ficou um ano ostentando o comportamento, o mau comportamento, mas depois desse um ano, ele tem direito a progredir sim. Então, ele foi punido naquela oportunidade, mas passado o período de reabilitação, que é um ano depois do cumprimento, ele passa a ser analisado e ele tem direito à progressão. Se não, qualquer pessoa que praticar uma falta disciplinar nunca mais poderá ter direito à progressão. Isso é incompatível com a lei de execução penal, que tem como objetivo a ressocialização do condenado. Não sei se eu fui clara, mas se tiver ficado alguma dúvida, vocês coloquem aqui no comentário. Não tenham vergonha não, que eu vou ter um enorme prazer em ajudar vocês, tá bom? E aí, e diante dessas faltas todas, o que eu posso sugerir como solução? Vocês têm que ter um advogado particular ou um defensor público que fique acompanhando esse procedimento o tempo todo do cumprimento da pena. E aí o advogado, especialista na área, por favor, ele vai fazer todos os pedidos pertinentes. E quando ele verificar essas ilegalidades, ele pode fazer um recurso contra a decisão desse juiz, ou ele pode impetrar, e pode fazer os dois, inclusive, impetrar um habeas corpus. Porque quando um juiz indefere um direito do preso, que é o direito à progressão, e essa decisão é ilegal, há um constrangimento ilegal, porque aquela pessoa vai ficar mais tempo presa ou num regime mais gravoso, né, de forma ilegal. Por isso, cabe o habeas corpus. E se você é assistido por um defensor público, tem algum parente que é assistido pelo defensor, aí você tem que fazer aquela cobrança direta, né? Ir até a defensoria pública de tempos em tempos, informar o tempo que o seu parente ficou preso, né, cautelarmente. Você vai ter que fazer esse acompanhamento de perto, não porque a defensoria pública não seja boa, é um órgão muito competente, os defensores públicos são muito capazes, passaram por concurso público. Mas imaginem, né, os defensores cuidando de todos os processos, todos os cumprimentos de pena, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, de pessoas que não têm condições de arcar com honorários. É uma demanda muito grande
e, infelizmente, faltam profissionais. Então, eles precisam contar com o apoio dos familiares mesmo para conseguirem fazer o trabalho deles. Bom, eu espero ter ajudado de alguma forma você que tem tanta dificuldade nesse tema. Não se esqueça que eu estou aqui para ajudá-lo também. Nos comentários pode registrar, pode entrar em contato comigo no WhatsApp e deixa aqui também como sugestão novos temas de vídeo. Eu vou ter um enorme prazer em te ouvir e falar com você, tá bom? Um forte, carinhoso abraço, até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!